ele na minha opinião, ele não tem ideologia política. Dizem que ele é filiado ao PSDB. Eu não acredito. Até que me prova o contrário. Eu não acredito. Tem um apoio da sociedade, né? E mesmo, desculpe lhe interromper, mesmo que fosse, na hora que ele está exercendo o ofício dele, ele tem que se isentar das convicções políticas. Se aquela pessoa que ele está ali julgando praticou crimes, ele tem que aplicar a lei. Independente de ser filiado num partido ou outro. Não precisa ser um ministro lá que disse, eu tenho... não é envolvimento político, mas quando estou julgando, eu julgo o processo em si, dentro de acordo com a lei. Claro, e dentro de contém os autos. Sim, ele não julga por aquilo que está lá na casa do vizinho, ele julga pelo que contém o processo. Agora, uma outra questão que também eu acho super importante é a serenidade. As pessoas até dizem que ele atropela. Não, eu acho que a serenidade é muito importante, porque justiça quitada não é justiça. Uma justiça, um crime que comete hoje vai punir daqui a 10, 15 anos. Ou quando está prescrito, vamos olhar. Então, isso para mim não é justiça. Mas assim, claro, olhando do ponto de vista de quem está fora do processo, acho que a gente, certamente a gente vai sempre querer um processo que seja sério, né? Mas no momento que tu está na defesa dos interesses do teu cliente, certamente tu quer que as coisas andem dentro do rito processual. Não, eu acho que tem que obedecer o rito. Eu digo serenidade, não é questão de atropelar rito. O que não pode é, por exemplo, pegar o processo e deixar engavetado lá por 2, 3 meses. Não, com certeza, mas eu falo, por exemplo, vou citar um exemplo assim, de rito, assim, que assim foi o maior, assim, que foi a questão da condução coercitiva, por exemplo, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, que acho que ela ultrapassou a questão do limite do rito. Então acho que por ali não andou bem, né, o doutor Sérgio Moro. Então existem outras circunstâncias que acontecem, por exemplo, que a gente vê nos vídeos pela internet, enfim, de indeferimento de prova, indeferimento de questionamentos, e que isso, no meu ponto de vista, são um cerceamento de defesas que, como advogado, eu não posso admitir isso como correto, né? Por quê? Por causa de rito processual. Mas, claro, eu sempre gostaria, né, de ter um processo célere. Vou fugindo um pouco, por exemplo, o caso que agora recentemente, se vai para júri ou não vai, que é o caso da Boate Kiss, né? Quantos anos aconteceu, né? Quantos anos está, ainda não foi nem julgado. Então ali falta celeridade, mas aí não houve. Eu acho que nós estamos acostumados com a morosidade. Nós, como profissionais do direito, muitas vezes a gente se acostuma com a morosidade, que um juiz pegue um processo e leve 6 meses para dar uma sentença. Né? Tem disso também. Processos, um juiz que é transferido para o interior e fica 1 ano sem alguém para dar uma sentença. Né? Então, nós estamos acostumados com a morosidade. Mas não podemos nos conformar com isso. Não nos conformamos, porque sempre que acontece isso, reclamamos. Porque se reclama na corregedoria de um juiz, que por um processo por morosidade, o que acontece? A corregedoria vai tomar informações dele, vai pedir celeridade, se for o caso, né, se for procedente a nossa reclamação, né? Mas tu corre o risco de ter uma vingancinha, né? Tu pega uma antipatia, mas aí se vier uma sentença desfavorável, tem o tribunal. O novo CPC já veio nesse sentido de diminuir os recursos protelatórios, né? Então tem que ter uma certa serenidade, mas que também se dê uma resposta à sociedade um tempo hábil para... Aquilo que o doutor Felipe falou, indeferindo provas, eu também acho que não deve ser indeferido provas que sejam pertinentes. Sim, claro, o juiz conduz, né? Claro. Está lá o CPC dizendo assim que ele tem o direito de conduzir. Não, se ele indeferir uma prova pertinente, o tribunal anula o processo por cerceamento de defesa. E aí, agora, a gente vê nesses processos criminais, os advogados rolando testemunha lá do Acre, testemunha que nunca é encontrada, para que o processo se torne interminável.
E isso é um procedimento condenável, mas a gente... Tem gente que faz. E faz, exatamente. Tem gente que faz. Mas, de qualquer maneira, vamos torcer que essa nova geração de juízes que está surgindo, e eu tenho observado, e não só na magistratura, na polícia, no Ministério Público, está vindo assim uma geração muito boa de profissionais que acho que esses profissionais, não digo dentro de pouco tempo, mas daqui a 5, talvez 10 anos, eu acho que nós, em relação à corrupção, vai melhorar um pouco, porque eles não vão levar medalhão. Porque algum tempo atrás, lá eu acho que já morreu o falecido senador Antônio Carlos Magalhães, né? Já lá mandava no Congresso, né? Olha, mover um processo contra aquele homem era quase impossível. Sim, os coronéis mandavam até Eu estive na posse daquela Nancy Andrighi. Lá estava o Sarney, a curriola toda. Toda aquela curriola que estão sempre... Querendo ganhar simpatia. Bem, mas de qualquer maneira eu acho que essa nova geração, e nós temos que reconhecer que é uma geração boa. De vocação. Eu acho que, por exemplo, essa gurizada que vem, a nossa geração, essa nova geração, ela vem já com outros costumes, já vem criada lá de baixo, tendo ojeriza, repudiando a corrupção. E isso, nas suas profissões, vai fazer que eles vão combater de forma intermitente, de forma feroz, os corruptos. Vamos torcer que dentro de pouco tempo diminua esse câncer da sociedade, que é a corrupção. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Farmácia Sanar, Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, Sarandi. Farmácia Sanar, Minuano. Avenida Sertório, 6873. Estamos novamente no ar com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da Poa TV, canal 6 da NET. Agora nós vamos passar aquele momento em que os nossos telespectadores muito esperam ansiosamente que é a resposta às suas perguntas remetidas por e-mail. Vamos começar, doutor Felipe? Então tem um telespectador não identificado, pergunta o que pode ser feito contra um advogado que recebe o dinheiro e não repassa ao seu cliente. Doutor Luiz, então, nós podemos... Isso acontece de forma muito frequente, né? Quando isso acontece, o cliente, ele pode entrar com uma ação de prestação de contas, ele pode entrar com uma representação no órgão de classe da OAB, e se comprovado que ele não prestou as contas ao cliente, ele pode ficar suspenso do seu registro profissional enquanto não prestar as contas. E isso, isso acaba com um advogado. Se ele não prestar as contas, ele fica impedido de advogar, né? Então, ele pode exigir a prestação de contas e ainda denunciar no órgão de classe. E eu tenho certeza que se ele ingressar no órgão de classe com uma representação decorrente dessa apropriação dos valores, eu tenho certeza que o profissional vai prestar as contas, e rapidinho até. Rapidinho, porque ele tem o seu registro suspenso se comprovado a sua responsabilidade. É isso, colegas. É uma pena severa, né? Por isso que funciona. Então vamos adiante aqui. Joanir Botelho pergunta em que condições o imóvel residencial pode ser penhorado para pagar o débito judicial. É que nós podemos... Quem é que pode de novo? Aí a gente tem a figura do bem de família, né? Que é o imóvel. Então essa lei ela foi copiada do modelo americano, que foi no estado do Texas, para povoar um vasto território lá. O governo deu terra para as pessoas, então elas não podiam vender, alienadas, e não podiam ser alienadas e nem penhoradas. Então ela foi internalizada para o Brasil. Então o bem de família, ele não pode ser penhorado em hipótese nenhuma, mas tem as exceções. Por exemplo, para pensão alimentícia, para financiamento que tu fez para comprar um imóvel,
hipoteca, né? Se tu comprou ele com fruto de drogas, né? E Fiança também, parece que... exatamente. que- Então tem as exceções que ele pode ser então tu tem que ter uma certa atenção, porque daqui a pouco pode perder a tua casa. Tem uma outra também exceção que eu acho que o doutor Demarão esqueceu, que ele pode ser penhorado pela relação de emprego doméstico. O empregado que Também. trabalhou na residência, ele Isso. pode ser penhorado. Para o IPTU também, que Também, grava os claro. imóveis. Código É uma meia dúzia de exceções. Taxa de Exato. condomínio também. Exatamente. Até mais cedo nós conversávamos sobre um assunto bem parecido, né, doutor Aloysio? Que naquele caso de um imóvel está sendo utilizado como residência e comércio, tu pode... Prédio misto, como se chama. Prédio misto. Parte comercial e parte residencial. Aí, se for uma dívida, por exemplo, de um empregador, poderia, né? Mas acho que é isso, né? Acho que são bem a resposta. Então, vamos uma outra pergunta aqui do telespectador, também não identificado, que pergunta se é possível substituir em seu registro de nascimento o pai biológico pelo sócio afetivo. Só para explicar, então, para os nossos telespectadores, o pai biológico, aquele que, na verdade, né, de fato faz a criança, gere, né? E o sócio afetivo, aquele com que a criança nasceu. Então o telespectador está pedindo se é possível trocar esse registro, o nome do pai. Como o doutor Felipe falou, o pai biológico é aquele que gera a criança, né? Aquele que, mediante relação sexual com a mãe, concebeu aquela criança. E o pai sócio afetivo é aquele que criou a criança, como se filho fosse. Pai é quem cria. É tipo aquela história, o pai abandona o filho, a mãe casa de novo, e outro que cria desde criança. Então a criança se afeiçoa tanto a essa pessoa que passa, às vezes, a considerar ele, às vezes não, quase sempre considera ele como verdadeiro pai. Porque o outro foi embora, às vezes ele nem tem. Quem criou, ele consta apenas no registro de nascimento. Bom, mas a pergunta dele é se pode substituir o pai biológico pelo pai sócio-afetivo. Em princípio não pode. Em princípio não pode substituir o pai biológico pelo pai sócio-afetivo. A não ser que o pai biológico abra mão da paternidade e permita que essa criança seja adotado pelo pai sócio-afetivo. Então é possível. Porque com a adoção ele vai perder o pátrio poder. Ou quando a justiça também, que pode ser decretado a perda do pátrio poder, por atos que ele tenha praticado contra a criança. Então não é possível substituir. O que pode, o judiciário está avançando nesse aspecto, até o STJ já está meio que nesse sentido, que pode inserir no registro os dois pais. Pode ter dois pais. O pai biológico e o pai sócio-afetivo. Porque se o objetivo dessa situação é apenas o bem-estar da criança. Proteger a criança. Proteger a criança é que é o mais importante. E se para ela vai ser melhor registrar o pai biológico e o pai sócio-afetivo, então se faz isso e atende os interesses da criança. Eu vi um caso recentemente, onde foi registrado o nome da mãe e da madrasta. Porque a madrasta seria a situação inversa do pai. Mas a situação é idêntica, né? É a mesma. Na verdade aqui ele tem que fazer um procedimento, um processo judicial e citar o pai biológico, né, informar por que os motivos, tem que colocar o sócio efetivo, e aí pode acontecer como o doutor Aloysio falou, deixar os dois nomes, né? Eu acho justo, porque na minha opinião, o pai sócio-afetivo, às vezes ele tem mais afinidade com a criança que o pai biológico. Sim. Na verdade, se há uma judicialização nesse caso, eu acho que já existe, né? Principalmente eu conheço pai sócio-afetivo que passou a viver com a mulher quando a criança estava no ventre. Sim. Isso acontece muito. A criança não tinha nascido, ele viu a criança nascer. Como é que não vai amar, né? Mas eu já vi casos também ao contrário, né? Que o sócio afetivo criou, registrou, e o pai biológico depois descobriu que quis registrar também o nome. E também é possível, né? Daí nesses casos ficam os dois. Porque teria que fazer uma alteração do assento civil, né? Eu vi um caso que achei até interessante, que o pai, que era sócio afetivo, né, ele registrou achando que era o pai. Por muito tempo foi criando e tal. Aí
A mãe, quando se separou do pai, falou para ele, você não é o pai. Aí, claro, aí teve um processo e tal. O juiz deixou ele com direito de visita a esse filho, justamente porque o melhor interesse da criança é preservado. Sim, é que na verdade ele ficou como sócio, o pai sócio afetivo. Exatamente. Ou seja, Exatamente. Isso. chega na resposta. Mas para aquela Exatamente. criança, ele era o pai. Né? Então Vamos aí para mais uma pergunta, então. Telespectador que enviou um e-mail para nós, diz que seu pai está dilapidando o seu patrimônio. Pergunta o que pode fazer para evitar que isso continue. Quando ocorre uma situação dessa, e ocorre muito, bastante comum. às vezes o pai lá, via de regra, já tem uma certa idade, se apaixona por uma guria nova. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Se apaixona. E acontece, comum, né? Isso é um perigo. Para dilapidar o coisa linda é o patrimônio. amor, Rapidinho. né? Doutor Bem, Weber, nessas hipóteses é possível fazer um processo de interdição e obter inclusive um liminar, para que a partir daquele momento então ele não tenha mais disponibilidade do seu patrimônio, para evitar que isso perdure, né? Isso é o que se chama prodigalidade. Ele dilapida o patrimônio e futuramente ele vai ficar sem meio de própria subsistência. Então, para evitar que isso ocorra, se interdita, ele perde a disponibilidade dos bens e é nomeado um curador que vai gerir então os seus bens. A questão da interdição, mas tem alguns requisitos, né, que tem que ser comprovados judicialmente, né, que não é simplesmente eu acho que meu pai, tem que haver realmente uma intenção dele, ou pelo menos que na pergunta dela ele está dilapidando. Dilapidar o que é? Botar fora, exato. Então, hoje, até em razão da alteração da legislação, aí, a questão da interdição ela fica um pouco mais limitada, né? Mas sim, havendo, né, os indícios que ele está, como o doutor Luiz falou, colocando fora, sim. Claro sem dúvidas, claro, né? que a lei tem essa cautela que o doutor Felipe falou, para evitar aqueles casos em que não está havendo a dilapidação do patrimônio, mas os filhos por vingança querem, isso ocorre muito. Isso também ocorre. Exatamente, isso ocorre muito. E na verdade ele tem que dispor e usar os seus bens. Claro, não trabalhou para isso, né? Trabalhou para isso, desde que seja de uma forma normal. Né? Não fazer doações reiteradas, etc. Arruma uma mulher nova, já doa 2, 3 imóveis para ela. Já vimos assim tanta coisa. Então, até porque quem está dilapidando seus bens, né, os bens que adquiriu ao longo de uma vida, não está bem. Deu até uma rima. Né? Ele não está bem. Às vezes ele pode estar muito bem se ele arrumar uma mulher nova. Ele pode estar muito bem. Ou muito mal, né? Ou muito mal. E aí, pessoal, nós estamos chegando mais ao final do doutor Luiz. É que a nossa vida desse Brasil está tão ruim. Olha o machismo, que às vezes o Brasil, a situação está tão difícil para nós viver nesse país, que às vezes nós temos que brincar um pouco para amenizar o nosso sofrimento. Pessoal, eu agradeço a presença do Dr. Felipe Carmona, Dr.